Aleluia, graça e paz, amados. Glória a Deus. Que tempo maravilhoso, que privilégio, que banquete o Senhor nos preparou nessa noite. Amém? Amém? Certamente o seu louvor chegou diante dele como um aroma agradável, como um cheiro suave, porque desejo do nosso coração aqui neste lugar é adorá-lo, é fazer o melhor. Obrigado, querida. É poder apresentar mesmo as nossas vidas, o nosso coração, tudo que temos, tudo que somos na presença dele. Sejam bem-vindos neste lugar, muito bom tê-los conosco, iniciarmos mais uma semana juntos, celebrando ao Senhor, glorificando aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor absoluto nas nossas vidas. Aos irmãos que estão nos acompanhando também aí pelo Facebook, quero pedir mais uma vez, não se esqueçam de compartilhar. Vocês que estão aqui também, compartilhem, chegando em casa, compartilhem, marquem a sua família, marquem os seus amigos, para que eles também tenham a oportunidade, pelo menos a oportunidade, de poder comer também, se alimentar deste mesmo pão, dessa mesma mesa que você se alimentou, que você está se alimentando aqui neste lugar. Amém? Que você possa fazer isso, porque fazendo isso, certamente, você estará ajudando a propalar, ajudando a propagar a palavra de Deus, a fazer com que ela chegue em outros lugares que de outra forma não chegaria. Amém? Glória a Deus. No domingo passado, nós estivemos falando sobre a semente, não é isso? Falamos sobre os tipos de terreno, que a semente é boa, que essa semente ela produz nas nossas vidas. Fomos desafiados a entendermos que tipo de solo era o nosso coração, não é verdade? Concluímos ali no versículo 15 do capítulo 8 de Lucas, entendendo que a nossa vida é essa terra fértil, onde a semente caiu e onde a semente está produzindo a 100 por 1, amém? Você está produzindo a 100 por 1? Amém ou misericórdia? Que nós possamos entendermos algumas coisas nessa noite. E eu gostaria de, ministrado pelo Espírito Santo através da vida da minha esposa, dar continuidade a essa palavra, entendendo a responsabilidade daqueles cujos corações são terra fértil, aqueles que receberam nas suas vidas a palavra, a boa semente, que com bom ânimo, como o próprio Jesus disse, receberam essa palavra, que com alegria no coração servem ao Senhor e decidiram assim fazer com que a vontade de Deus seja feita nas suas vidas. Nós vimos que Jesus, falando a respeito da semente, ele vem dizendo que a semente ela foi semeada e que dependendo do tipo do solo, era a forma como essa semente traria resultados ou não na vida das pessoas. Agora a palavra do Senhor diz em Filipenses, no capítulo 2 e o versículo 5, que o Arthur sabe de cor, né, Arthur? Onde diz que a nossa atitude precisa ser a mesma atitude de Cristo Jesus. Estávamos saindo de casa hoje vindo para cá, e aí o Arthur sempre costuma me perguntar, para já procurar o texto, e perguntou: papai, qual que é o texto que o senhor vai pregar? Eu falei: filho, uma das partes é Filipenses 2:5. Papai, foi porque eu falei ele hoje cedo, ou o senhor já tinha preparado? Mas certamente o Senhor vem trazendo ao nosso coração, através do apóstolo Paulo, falando aqui à igreja de Filipe, ele diz: olha, seja a vossa atitude
a mesma de Cristo Jesus. E hoje nós precisamos entender algumas coisas a respeito disso, porque a palavra do Senhor diz, nesse mesmo texto, um pouco mais para baixo, que por se humilhar, por obedecer, Jesus, ele foi elevado à mais alta posição, recebeu um nome que é sobre todo nome, e que ao nome de Jesus se dobram todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. E Paulo, ele diz que a nossa atitude precisa ser a mesma de Cristo Jesus, que sendo filho de Deus, o bom semeador, se humilhou, obedeceu, para que na sua vida, a autoridade de Deus, na sua vida aqui como homem, a autoridade de Deus pudesse fazer a diferença na vida daqueles que estavam ao seu redor. E eu queria falar um pouco hoje sobre essa autoridade, mas busquei colocar como tema, só com guerra. Não há outra forma de nós vencermos, não há outra forma de nós triunfarmos, não há outra forma de você obter a vitória que você quer, de você obter o livramento, a libertação que você e eu queremos. Não há outro jeito senão com guerra. Foi assim que Jesus encarou o tempo dele aqui na terra. Agora nós, que fomos feitos filhos de Deus, precisamos entender que essa guerra nas nossas vidas, ela é constante, ela é a todo instante, e precisamos entender que como filhos de Deus, quando nós recebemos essa boa semente, quando nós nos arrependemos, quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós passamos a ser filhos de Deus. Lembram? João capítulo 1, versículos 11 e 12, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, a saber, os que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Como filhos de Deus, nós temos a autoridade de Deus. A autoridade de Cristo Jesus está sobre nós. Mas para que nós possamos usar essa autoridade, para que nós possamos fazer com que ela seja vista no mundo espiritual, assim como de fato ela é nas nossas vidas, nós precisamos ter em nós a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo encontrado aqui em forma de carne, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Ele, recebendo essa autoridade que diz aí, abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 8, Filipenses 2, vamos ler do 5, vamos ler a partir do 5, que fica mais fácil, que foi o texto que eu já citei. Diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém?
Ele recebeu essa autoridade, e essa autoridade foi dada a você e a mim, como cristãos, como filhos de Deus, como aqueles que receberam a boa semente, como aqueles que estão produzindo ou dispostos a produzir a 100 por 1. Nós precisamos entender isso. Nós temos a autoridade de Cristo Jesus. E que autoridade é essa? Essa autoridade, a autoridade daquele que foi exaltado na mais alta posição, o Senhor do universo, o Senhor que dá fim às guerras, que queima os arcos, que quebra os escudos, que queima os escudos com fogo, aquele que diz: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Esse é o mesmo que empoderou a você e a mim, para que nós possamos travar a nossa guerra, a nossa batalha diária. Quando nós olhamos lá para o final do livro de Marcos capítulo 16, versículo 17, Marcos capítulo 16 e o versículo 17, veja que Jesus diz assim: estes sinais acompanharão os que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum, imporão as mãos sobre os enfermos, ou sobre os doentes, e estes serão curados. Estes ficarão curados, não é isso? Aí ele diz o que no versículo 15? Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aos que creem. A você e a mim, Ele nos dá esse poder, Ele nos dá essa autoridade. A autoridade de quê? A autoridade de, em nome dEle, negociar com os demônios, queridos? Não. Ele não diz que seria uma negociação, ele não diz que seria alguma coisa fácil. Uma expulsão, queridos, é algo que requer forças. Uma expulsão é algo que requer batalha. Satanás, ele não é conhecido como Belial à toa. Ele não é conhecido como Belial. Belial é guerreiro, lutador, dado a belicosidade, dado a guerra, a luta. Ele gosta de lutar. Ainda que ele saiba que vai perder, não faz diferença. O Senhor Jesus, sabendo que nós viveríamos uma guerra constante, Ele recebe a autoridade, e Ele nos outorga, Ele nos dá, Ele nos concede essa autoridade, para que nós possamos lutar contra um dos nossos inimigos, Satanás, Belial, o filho de Belial. Então, para que nós possamos entender essa autoridade, nós precisamos entender que Jesus, Ele não nos deu essa autoridade à toa, não foi sem razão, porque Ele sabia com quem Ele havia lidado, e Ele sabia com quem nós estaríamos lidando. Abra sua Bíblia, no capítulo 12 de Apocalipse, Apocalipse capítulo 12, vamos ler os versículos 7 e 8, Apocalipse capítulo 12, versículos 7 e 8. Houve então guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás,
que engana o mundo todo, ele e os seus anjos foram lançados à terra. Queridos, prestem atenção no que o texto nos diz. Nós sabemos o que foi que aconteceu. Satanás rebelou-se, quis ser igual a Deus, e quando ele quis ser igual a Deus, ele recebeu uma condenação. Ele deveria sair do seu posto. Ele perdeu o seu posto de querubim de luz. E agora ele precisava sair do céu. Mas ele não sai sem lutar. E é muito interessante, ouvindo a pastora Tânia Teresa falando a respeito disso, ela trouxe algo muito forte, e eu passei a meditar a respeito disso, e nunca tinha parado para pensar. Satanás precisou ser expulso dos céus. Para ele ser expulso, certamente houve primeiro um comando para que ele saísse, sim ou não? Não é? E a palavra do Senhor diz que ele não aceitou a esse comando. Deus, ele não sai do seu trono para poder guerrear com Satanás. Seria muito díspare, não daria nem para o cheiro, né? Então, o que ele faz? Designa o comandante dos exércitos celestiais, Miguel, para poder lutar contra Satanás. E a palavra do Senhor diz que Satanás, ele vem e ele arrebanha 1/3 dos anjos dos céus. Não sabemos em quanto tempo ele fez isso, ou quanto tempo ele teve para fazer isso, mas ele arrebanha ali 1/3 dos anjos, e ele decide guerrear. Por que que ele guerreia? Porque ele não queria deixar o posto dele, ele não queria deixar o lugar dele. Ele queria ser igual a Deus, mas ele não queria abandonar o lugar onde ele estava. Miguel então vem, guerreia contra ele. A palavra do Senhor diz que ele revida, mas não foram suficientemente fortes. Ele e os seus comandados foram expulsos, foram lançados do céu para a terra. Depois nós vamos ver em seguida versículos 10 e 11, onde abre-se um parênteses e fala de uma outra derrota de Satanás. Satanás é lançado à terra. Agora abre-se um parênteses e diz: então vi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio salvação, a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do nosso Cristo. Então nós vemos que é algo que está acontecendo depois que Cristo se manifesta, que Jesus se manifesta, vence a morte, ressuscita e agora nos traz a vitória contra esse arqui-inimigo. E aí diz o seguinte: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante de nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte, não amaram a própria vida. Agora prestem atenção de uma coisa. Muitas vezes, queridos, nós não prestamos atenção naquilo que a palavra de Deus nos mostra, vem trazendo, não conseguimos entender. Se Satanás se foi preciso para que Satanás saísse do céu, que houvesse luta, que houvesse guerra, que Miguel arregimentasse ali o seu exército para expulsá-lo de lá, você acha que ele vai sair das áreas da sua vida que está sob o comando dele, ou que estiveram sob o comando dele, tranquilamente? Você acha que ele vai sair da sua casa tranquilamente?
Você acha que ele vai sair da sua descendência, deixar os lugares aos quais foi dada autoridade para ele, para que ele pudesse estar agindo, talvez por gerações? Você acha que ele fará isso numa boa, só porque você aceitou Jesus? Só porque você de vez em quando ora na sua casa, e timidamente muitas vezes levanta a mão, ou sequer levanta a mão, para que ele possa sair? Não, queridos, não. Entendamos uma coisa: o inimigo contra o qual lutamos é Belial. É o inimigo que não abre mão do seu posto, a não ser que ele seja expulso. E é preciso que você e eu tenhamos a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. A mesma atitude que houve em Cristo Jesus, que jamais negociou com o inimigo, que jamais permitiu que o inimigo viesse fazer o que queria, onde ele estava, nas circunstâncias em que ele estava. Agora a palavra do Senhor deixa algo bem claro. Quando nós olhamos o texto que lemos de Marcos, Jesus diz: olha, eu estou dando a vocês a autoridade para que vocês possam expulsar os demônios. E muitas vezes nós achamos que expulsar demônios é simplesmente dar alguns comandos para ele. Você acha que Miguel não falou sai? Você acha que Miguel não falou vaza, não deu umas espadadas antes? Certamente, queridos. Mas a palavra diz que houve guerra. É guerra. Nós não conseguimos de forma alguma aquilo que nós estamos pretendendo, se nós não estivermos dispostos a guerrear, a pagar o preço, a irmos até as últimas consequências, para que aquele que de alguma forma possa ainda, em algumas áreas, na nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola, onde quer que estejamos, se nós não estivermos dispostos a guerrear, a batalhar, a realmente levantar a espada, a realmente expulsá-lo, certamente nós não veremos essa vitória se materializando nas nossas vidas, na nossa casa. E como é que eles venceram? O texto traz, vejam só, o texto traz duas condições para que pudesse vencer esse inimigo, aquele que nos acusa diante de Deus dia e noite. Prestem atenção, queridos. Ele acusa a você e a mim diante de Deus dia e noite. Tem os capangas dele, que estão o tempo todo ao nosso redor. Estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas, que levam para Satanás aquilo que fazemos, aquilo que eles veem na nossa vida. E assim como a palavra do Senhor registra lá no livro de Jó, que ele chega e fala: está vendo? Ó, não, estava lá, Satanás querendo dizer diante de Deus que Jó só servia a ele porque Deus dava tudo que ele queria, acusando. Não é diferente da sua vida, não é diferente das nossas vidas. Agora a palavra também diz como é que eles venceram. Duas coisas. Agora veio a salvação e o poder do nosso Deus. Quando vem o versículo 11 diz: eles o venceram, em primeiro lugar, pelo sangue do Cordeiro. Há sangue do Cordeiro na sua vida? O sangue do Cordeiro está sobre você. A palavra do Senhor diz que é o sangue que limpa, que purifica, que transforma, que nos torna mais alvos que a neve. O sangue do Cordeiro que foi imolado, que foi derramado em nosso lugar, esse sangue é uma das ferramentas que faz com que nós sejamos vitoriosos, que faz com que nós tenhamos esse poder, essa autoridade de Cristo Jesus para vencermos o maligno. Mas a palavra do Senhor diz que Ele não é sozinho. Vejam só o segundo item, ele diz: e pela palavra do testemunho que deram. É impossível você expulsar Satanás dos lugares de autoridade, dos lugares aonde ele está aninhado na sua vida, na sua casa, onde quer que seja, se você não tiver um testemunho.
se o sangue de Cristo não estiver sobre a sua vida, e se a sua vida não testificar de acordo com aquilo que você tem professado. É esse testemunho que faz a diferença, é esse testemunho que nos dá autoridade. Queridos, sem testemunho, sem que a nossa vida esteja alinhada com a palavra, sem que nós estejamos vivendo aquilo que a palavra de Deus diz, Satanás fará de nós gato e sapato, como diz o ditado. Por mais que você diga sai, por mais que você diga está amarrado, por mais que você diga o que você quiser, por mais que você diga que o sangue de Cristo Jesus está sobre a sua vida, a palavra do Senhor diz que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Que mesmo em face da morte, não é em face do xingamento, não é em face de uma falta de dinheiro, não é em face de um insulto, não é em face de uma prostituição, não é em face de um vício, não, é em face da morte. Mesmo em face da morte, o cúmulo, o ápice do pavor humano, mesmo assim, eles mantiveram o seu testemunho. A autoridade de Cristo Jesus na sua vida só será exercida, só será reconhecida pelo império das trevas, quando você tiver sobre você o sangue de Cristo Jesus, e o seu testemunho for de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. Agora, a partir do momento que nós tivermos sobre as nossas vidas esses dois elementos que eu creio que há sobre a sua vida, que há sobre as nossas vidas, se não houver, então você nessa noite saiba que é impossível você vencer o inimigo. Você precisa se posicionar. Depois de termos tudo isso, ainda haverá guerra, ainda haverá batalha. Se Satanás não saiu do céu sem lutar, sem querer manter o posto dele naquele lugar, ele também não sairá da sua casa, das nossas casas, da nossa vida, sem lutar, queridos. Qual é a sua disposição de colocá-lo para fora? Fique de pé nessa noite. Feche os seus olhos. Deixe o Espírito Santo ministrar ao seu coração. Satanás é astuto. Muitas vezes ele se faz de morto para você não incomodá-lo, até encontrar o tempo certo. Ministrei uma vez aqui sobre Jebus, há muito tempo atrás, dizendo como é que ele se faz. Ele fica no meio, fazendo de conta que é amigo, desde que você não se posicione contra ele. Mas quando nós nos posicionamos, ele se levanta, e ele não se levanta para brincar, ele se levanta para guerrear. E se não houver alguém nessa casa que esteja mais disposto do que ele a lutar, a guerrear, a batalhar, certamente não conseguirá retirá-lo. A palavra do Senhor diz, no próprio Evangelho de Lucas, no capítulo 11, Jesus diz: olha, quando um homem valente, um homem forte, quando ele está guardando ali os seus bens, a palavra do Senhor diz que não tem como tirar dele esses bens, a não ser que chegue alguém mais valente do que ele, mais forte do que ele, e possa assim tirar a armadura dele e saquear-lhes os bens. Veja como diz o versículo 21 do capítulo 11 de Lucas: quando um homem forte, bem armado, guarda a sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em que confia e divide os despojos. Há um valente na sua casa? Há uma guerreira valente na sua casa? Há na sua casa alguém sobre cuja vida está o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro?
Há alguém que pode se levantar contra o valente, que tem tentado destruir a sua casa, que tem tentado destruir a sua vida, destruir a sua saúde, destruir as suas finanças. Há um guerreiro, uma guerreira disposta a batalhar, disposta a não temer, a mesmo em face da morte, manter o testemunho de Cristo Jesus na sua vida. Então se posicione, porque é com guerra, é com batalha, é com luta, não é com tranquilidade, não é de qualquer forma, não, é com batalha, é com luta. Você que tem o sangue do Cordeiro sobre você, você que tem a autoridade de Cristo Jesus, você precisa lutar, você precisa guerrear, você precisa batalhar por aqueles que você quer ver livre, por aqueles que você quer ver transformados pela sua vida. Não se acomode, não se dê por vencido. Ah, mas eu já lutei tanto, eu já batalhei tanto. Quem foi que disse que seria fácil? Quem foi que disse que ele entregaria os pontos fácil? Não, a palavra do Senhor diz que Miguel se levanta contra ele, e ele revida, e ele vai até as últimas consequências para tentar manter o seu posto. Mas o Senhor quer encontrar lá na sua casa alguém disposto a dizer: Senhor, hoje esse valente vai perder a sua armadura. Hoje eu vou saquear os bens que o Senhor me deu e que estão guardados por esse valente. Sabe, queridos, a timidez de um guerreiro faz com que ele volte para casa derrotado. A timidez de um pai de família, de uma mãe de família, a timidez de um filho faz com que ele veja a sua família sendo derrotada pelo inimigo. Quais são os bens que o inimigo tem mantido prisioneiro na sua vida, na sua casa, nos seus negócios? Onde é que o Espírito Santo tem colocado no seu coração agora que você precisa guerrear, que você precisa batalhar? Tem faltado testemunho? Tem faltado o sangue do Cordeiro sobre a sua vida? Saiba que Ele morreu para que você pudesse ter essa autoridade, para que você pudesse ter sobre a sua vida aquilo que Ele conquistou lá na cruz do Calvário. Então que seja na sua vida o seu sentimento, que seja na sua vida a sua atitude a mesma de Cristo Jesus, de caminhar em obediência, de viver a vontade do Pai, de lutar, de guerrear, ainda que tenha que suar gotas de sangue. Foi esse o exemplo que o nosso mestre nos deu, e recebeu a autoridade que está agora disponível para você. Se você estiver disponível a lutar, se você estiver disponível para guerrear, hoje o Senhor quer levantar a você e a mim como guerreiro neste lugar, como guerreiro na sua casa, para fazer com que esse inimigo seja derrotado, ainda que ele venha se alimentando de geração em geração na sua casa. Se ele encontrar hoje nessa noite um guerreiro, uma guerreira com o sangue de Cristo sobre si e com o testemunho de Cristo Jesus na sua vida, ele jamais será páreo. Levante a sua voz e diga para o Senhor, que Ele não derramou o sangue dele em vão sobre a sua vida. Diga para o Senhor: sabe, queridos, deixe o Espírito Santo ministrar no seu coração. Continue falando ao Senhor.
Um dia o Senhor olhou dos céus para a terra e viu uma pessoa assim como você e eu. Era um guerreiro valente, mas estava escondido com medo do inimigo. E o anjo do Senhor vem para ele e o saúda e diz que ele era bem-aventurado, bendito, que ele era um guerreiro valente. E ele diz: ah, Senhor, quem sou eu? E o Senhor diz: vai nessa tua força que você vai livrar Israel das mãos do inimigo. Aquele homem duvidou que era possível vencer o inimigo para o qual o Senhor o estava enviando. Fez prova uma vez, 2 vezes. Mas depois que ele entendeu, ele foi somente com 300 para vencer um exército de milhares. Eu não sei qual é o tamanho do seu problema, eu não sei qual é a área que o inimigo tem agido na sua vida, mas eu quero dizer para você: abra os seus olhos espirituais essa noite e enxergue-se como o Senhor te enxerga, como um guerreiro valente, como uma guerreira valente, como alguém que tem a autoridade do Cristo, como alguém que recebeu a autoridade para pisar serpentes e escorpiões, para dominar sobre todo o império das trevas, para expulsar os demônios, para libertar os cativos. Foi para isso que Ele levantou você. Foi para isso que Ele nos levantou. Mantenha o seu testemunho, mantenha a sua vida alinhada com a palavra dEle, e mantenha a sua espada em riste. Certamente a batalha será reída, a batalha será ferrenha, será dura, mas a vitória é certa se você não desistir. Assim como eles não foram suficientemente fortes contra Miguel, também não serão contra aqueles em quem habita o Espírito de Deus. Também não serão contra aqueles que têm sobre si o sangue do Cordeiro e a palavra do testemunho, e não amam as suas vidas mais, e amam ao Senhor mais do que as suas próprias vidas. É por isso que a palavra vem e diz: portanto celebrem no ó céus, e os que nele habitam, celebrem no ó céus, e os que nele habitam. Os céus estão prontos para celebrar com a sua vitória. Os céus estão prontos para dizer amém, mas eles precisam que você e eu nos levantemos para a batalha, nos levantemos para a guerra, entendamos que é uma guerra, entendamos que é luta, e que levantemos as nossas vozes, que não sejamos tímidos. É por isso que a palavra do Senhor diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Porque é preciso ser guerreiro, é preciso ser guerreira, é preciso estar disposto mesmo a arregaçar as mangas e a partir para cima, porque o seu inimigo é valente, ele está bem armado, ele está com couraça, ele está com armadura. Foi por isso que o Senhor revestiu a você e a mim também com as armaduras celestiais: capacete da salvação, couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito, os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz. E Ele colocou ainda mais dentro de você o Espírito dEle, para conduzir você em vitória, para conduzir você em vitória. Então permita que Ele seja glorificado através da sua vida.
Volte para sua casa nessa noite, mas volte para sua casa com o espírito de leão, com o espírito de leoa, aqueles que vão para a luta, aqueles que vão para cima, aqueles que não estão nem aí se vão morrer nessa batalha. O que eles não vão permitir é que esse inimigo continue reinando, continue guardando, guarnecendo aquilo que é seu, mas ele será destituído do seu posto por aqueles sobre cujas vidas está o sangue do Cordeiro. Eu quero orar por você, para que você possa colocar em prática essa autoridade que está sobre a sua vida. Você possa entender que você não vai ganhar autoridade, que você não vai ter autoridade um dia. Não, a autoridade você já recebeu, porque você é filho de Deus, porque você é filha de Deus. O que precisa é, junto com essa autoridade, junto com o sangue de Cristo, o seu testemunho, fazer a diferença no império das trevas. Eu quero orar por vocês. Pai, eu quero apresentar diante do Senhor a vida de cada um dos teus filhos aqui, Senhor. Aqueles que estão nos ouvindo, só o Senhor sabe onde. Aqueles que ainda ouvirão. Deus, o inimigo muitas vezes tem feito os teus servos recuarem, Deus, por eles não entenderem a autoridade que está sobre a vida de cada um deles. Senhor, por não entenderem que é batalha, que é guerra, e que haverá sim, Senhor, luta, dor, sofrimento, mas que o Senhor espera que nós nos levantemos como valentes, como mais valentes do que o nosso inimigo, para saquearmos mesmo, para arrancarmos as mãos dele, através da autoridade que o Senhor nos deu, para expulsar demônios. É para expulsar, que cada um entenda isso nessa noite, Senhor, e sobre as suas vidas, e sobre as suas casas, e sobre os seus negócios, Senhor, eles possam colocar em prática essa autoridade que está sobre as suas vidas, que eles possam, Senhor, fazer valer cada gota do sangue do Cordeiro que foi derramado por nós. E que mesmo em face da morte, eles não recuem, não voltemos atrás, Senhor, mas que a nossa família, que a nossa casa, a nossa parentela, os nossos vizinhos, Senhor, possam te conhecer, possam receber dessa proteção que vem da vida do guerreiro e da guerreira de Cristo Jesus. E que eles possam, Senhor, ser mais do que vencedores sobre todas as coisas, na prática, lutando ao lado do Senhor, lutando com o Senhor, e fazendo com que o inimigo recue, e vá para o lugar que o Senhor já determinou, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa trazer na mente, no coração de cada um, cada área do seu testemunho que precisa ser mudada, que precisa ser alinhada com a Tua Palavra, que cada um, Senhor, tenha consciência de ter sobre si a insígnia de Filho de Deus, sobre si o sangue de Cristo Jesus, e que eles possam caminhar altaneiramente, partir, Senhor, contra o inimigo resolutamente, decidido, Senhor, arrancá-los dessa posição, para que a Tua glória e a Tua graça resplandeça nas nossas vidas e através das nossas vidas, em o nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, que as consolações, as bênçãos e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre tudo aquilo que você colocar as mãos, agora e para sempre, para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Diga assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Diga: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga: eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E a Bíblia diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga: Satanás, agora você achou alguém mais valente que você, que vai guerrear e vai te vencer
pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho de Cristo Jesus na minha vida. Amém? Aplauda o Senhor, queridos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que você possa ir viver a melhor semana da sua vida, e que você possa ir libertar os cativos na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, por onde você passar. O Senhor conta com você, com o guerreiro e a guerreira que você é, para fazer a diferença. Amém? Deus em Cristo os abençoe. Na quarta-feira estaremos aqui novamente, estudando um pouco mais a palavra de Deus. Vão em paz e que Cristo Jesus os abençoe.